Você já se sentiu assim, meio perdida? Ou com a sensação de que você nunca tá pronta? Você já sentiu a insegurança te pegando? E a gente sabe que todo mundo sente isso, mas muitas vezes as pessoas não falam. No vídeo de hoje eu vou te dar 7 motivos para questionar as nossas inseguranças e falar sobre coragem. Eu me chamo Mariage, sou artista e professora, e o objetivo desse canal é fazer a gente girar algumas chavinhas dentro da nossa cabeça para poder viver de forma mais leve. Hoje, além de falar sobre as nossas inseguranças, a gente também vai falar sobre ciência, e fica até o final que eu vou contar para vocês uma história que fala sobre coragem envolvendo os orixás. Bora? Motivo 1. As pessoas projetam as suas próprias inseguranças. Você já reparou que o ser humano se espelha no outro ser humano? E isso, meu amor, é ciência. Lá atrás tiveram neurocientistas que puderam comprovar isso. Eles explicaram que a parte do nosso cérebro que reage ao comportamento ou ação do outro é a mesma que reage quando a gente tem uma emoção ou faz uma ação. A gente espelha o outro na gente. É um mecanismo cerebral automático. Por isso que quando você vai contar uma coisa para uma pessoa, mesmo sendo da sua vida, a pessoa muitas vezes vai ter uma reação como se ela fosse dizer o que é para você fazer, só que sendo ela, não sendo você. É como se o nosso cérebro simulasse o outro com base no que a gente é, e não com base no que o outro é. Quantas vezes você nem perguntou a opinião da outra pessoa e ela lá? E não é má intenção, muitas vezes é um comportamento automático. E nem sempre esse comportamento é tão motivador, porque muitas vezes as pessoas carregam muitas inseguranças, muitos medos, e elas projetam na gente esses medos. Qual grau de importância a gente dá para o que o outro fala, sem que a gente tenha ali um senso crítico se aquilo realmente condiz com a nossa realidade? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa pode estar nas melhores das intenções, mas o que ela fala para você não vai se aplicar à sua realidade. E a gente nunca vai agradar a todos. Isso vai fazer mais sentido quando a gente chegar lá no motivo 5. Motivo 2. Parar de se comparar. A gente sabe que se comparar é um mecanismo automático, mas e se a gente virar a chavinha da comparação para, ao invés de se comparar e se diminuir, se comparar e se inspirar? Poxa, como aquela pessoa é inteligente. Quero ser assim também. Caramba, que cabelo bonito daquela mulher. Quero poder cuidar do meu cabelo para que ele também possa ser bonito assim. Caraca, que mina forte. Deus benza que eu possa também ser tão forte quanto essa pessoa é. É gostoso admirar as pessoas e se motivar pelo movimento que o outro faz. Engrandece o outro e a gente. E coloca a gente em um lugar de, além de admirar o outro, mas de ver na gente a capacidade de poder fazer aquilo tão legal quanto o outro faz, de poder fazer aquilo tão bem feito quanto o outro faz, ver potência na pessoa e ver na gente também uma potência de fazer algo que engrandeça a gente, assim como a gente vê aquela pessoa grandona. Motivo 3. Não se apegar aos medos. A gente sabe que o medo é necessário para a gente sobreviver. É um instinto. Os nossos ancestrais tinham que caçar para poder comer, e o nosso cérebro não mudou tanto desde aquela época. Então a gente tem esse instinto de sobrevivência, esse estado de alerta. A gente lida com o medo como uma coisa que nos ameaça. E tá certo, né? Porque realmente a gente precisa se manter viva. Mas a gente tem também a insegurança, muitas vezes atrelada ao medo. E a gente se apega ao que pode dar errado e não ao que pode dar certo. Além disso, também existe a indústria do medo, né? Existe todo um aparato nos meios de comunicação que faz com que a gente sinta medo realmente. Só que assim como pode dar errado, também pode dar certo. Se a gente vê uma situação que a gente tem medo, mas que a gente sabe que também pode dar certo, por que não ir com medo mesmo? Porque o medo pode ser um mecanismo de sobrevivência, mas ele também pode ser um mecanismo de estagnação. E a gente não quer estar estagnado, né? A gente quer estar em movimento. Motivo 4. Saber botar fé em si. E eu tenho pra mim que isso é uma coisa que a gente vai alimentar diariamente, e quanto mais a gente alimenta, mais isso vai crescer e se desenvolver.
e mais a gente acreditando em quem a gente é, no que a gente faz, maior a gente vai ficando e mais possibilidades a gente vai encontrando de crescer. Quando você olha pra você e você fala, eu sou foda. Isso te dá um poder, isso te faz assim. Porque o nosso emocional, ele direciona a gente. Então, se você se coloca nesse lugar de poder, de confiança, de autoadmiração, aí o bicho pega. E a gente vai alimentando essa confiança, esse orgulho, olhar para sua história e você valorizar cada trajetória, cada ladeira, cada queda, cada levanto. Levanto, tá certo falar assim? Porque muitas vezes a gente não se liga que é quando a gente tá no fundo do poço que a gente encontra a terra mais fértil. Que nem a flor de lótus. A flor de lótus, ela traz uma delicadeza tão gigantesca e ela se nutre na lama. E não é porque alguém desacreditou na gente que a gente tem que diminuir a fé que a gente coloca em quem a gente é. Porque sim, vão desacreditar da gente. Lembra do motivo 1? A gente ainda vai falar mais sobre isso lá no motivo 7, que eu vou contar pra vocês a história sobre coragem. Motivo 5. Saber a importância de não se importar. Quando a gente liga muito pra algo que não deveria, aquilo cresce. Quando a gente dá ouvido pra opiniões que realmente não acrescentam a gente, dentro da gente aquilo também cresce. Quando a gente se apega aos medos que nos travam, eles também crescem. E é responsabilidade nossa girar essa chavinha, perceber a importância de muitas vezes não se importar tanto. É difícil. Isso me faz lembrar uma oração que fala um negócio tão lindo. Esse é meu caderno de roteiro. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Motivo 6. Deixar ir o que tem que ir. Aceitar o fluxo. Eu tenho uma crença comigo que as pessoas permanecem na nossa vida o tempo necessário para que elas nos ensinem o que a gente precisa aprender. A gente não tem o controle das coisas. Isso não tem nada a ver com a gente ser bom o suficiente ou não, seguro o suficiente ou não. As pessoas vêm e vão, a gente muda, a vida muda, as coisas acontecem, mas a capacidade de entender o que tudo isso nos mostra é que pode nos tranquilizar ou não. Como a gente ressignifica quando a gente veste a nossa capinha da humildade, entendendo a mudar a nossa forma de enxergar as coisas, a desapegar do que a gente tiver que desapegar. Às vezes aquela corda que você tá segurando para sustentar aquela situação te machuca muito mais do que se você solta e deixa aí. Que a gente possa desapegar daquilo que atrapalha o nosso movimento, daquilo que estagna a gente. Sabe por quê? Porque a vida nos pede coragem. E esse é o motivo 7. A vida nos pede coragem. Para viver, a gente precisa ser corajosa, para bancar nossas escolhas, nossas opiniões, não se sabotar, não se diminuir, para que a gente possa mudar de caminho se for preciso, se reinventar, fazer o que nunca fez, ser firme quando necessário. A gente precisa de coragem para desapegar do que limita a gente, para deixar aí o que tiver que ir. E, se for necessário ir com medo, a gente precisa de coragem para ir com medo mesmo. Ninguém ensina a gente a ter coragem, mas a gente é cobrada pela vida e a gente só aprende fazendo. Finalmente chegou a hora de eu contar a história para vocês. Eu estava muito ansiosa por esse momento. E essa história a gente também pode chamar de Itã. Itã são as histórias dos orixás. E esse Itã conta uma história de Oiá. Oiá, divindade dos ventos, estava em pé de guerra com seu marido Xangô, divindade da justiça. Ela então foi embora, deixou ele lá. E quando Xangô chegou em casa e viu que ela tinha ido embora, ele ficou furioso. Oiá pediu ajuda para Exu, divindade da comunicação, dos caminhos. E ela deu a ele tudo o que ele precisaria para ajudar ela. Exu fez então
um encantamento para proteger Oiá. E toda vez que ela sentisse medo, ela se transformaria em uma borboleta colorida e inofensiva. E Xangô seguia procurando Oiá, soltava raios, trovões, encontrou Exu e perguntou para ele: "Você viu Oiá?" Exu disse que não tinha visto ela em lugar nenhum. E enquanto eles conversavam, Oiá sobrevoava os dois voando, belíssima como uma borboleta. Mas por que Exu transformou uma divindade tão corajosa e poderosa em uma borboleta e não em algo maior ou mais forte? Ela perguntou para Exu. Então ele explicou a ela: se eu te transformasse no vento, você arrasaria o mundo inteiro em um vendaval. Se você fosse um raio, você acabaria com as aldeias. E se eu te transformasse no fogo, você incendiaria o mundo. Como uma borboleta, você traz sorte e voa ao sabor do vento. Quem, em sã consciência, mataria uma borboleta? Oiá entendeu que, como borboleta, ela estaria segura e não seria atacada por ninguém. E além disso, sua ira estaria controlada para que ela pudesse continuar sendo corajosa e bela, como sempre foi e como sempre será. Essa história pode nos fazer pensar que delicadeza não é falta de força e saber ter estratégia para encarar a realidade, encarar quem a gente é com coragem, pode nos fazer voar tão longe como uma borboleta que atravessa o oceano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, aqui embaixo vão aparecer vídeos que você provavelmente também vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim. E outra coisa que também é muito, muito importante é você deixar o seu comentário. Porque, acredite, fazer todos esses vídeos, editar, postar, dá um trabalho. E quando você comenta, ajuda muito mesmo a fazer com que o YouTube entenda que é um conteúdo legal e que outras pessoas também possam ter acesso. Porque ultimamente o YouTube tá. Mas sigamos com coragem e firmeza. Um beijo. Espero que esse vídeo tenha te acrescentado algo e que tenha te dado aí um gás e uma dose de ânimo para que você sempre possa se lembrar da potência que é você ser corajosa, corajoso.